Num dia em que o país registra mais de 9 mil mortos, o presidente Jair Bolsonaro leva um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal. Os executivos e o presidente fizeram um apelo para amenizar as medidas restritivas nos estados. A ida do presidente ao STF não constava na agenda oficial. Na corte, ele se encontrou com Dias Toffoli, o presidente do Supremo. A transmissão da reunião foi feita ao vivo pela internet, o que teria irritado Toffoli, porque não tinha sido combinado que a equipe de Bolsonaro transmitiria o vídeo. Em um breve discurso, Bolsonaro disse que a crise provocada pelo coronavírus levou aflições a empresários em razão do desemprego e da economia não mais funcionar. O objetivo da nossa vida aqui. Nós sabemos do problema do vírus, que devemos ter todo o cuidado possível para que nós não nos infectemos, bem como preservar vidas, em especial daqueles que estão no grupo de risco, os mais idosos, que têm comorbidades. Mas temos um problema que vem cada vez mais nos preocupando. E os empresários trouxeram agora, diretamente e pessoalmente, essas aflições. É a questão dos desempregos, é a questão da economia não mais funcionar. E as consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso, né, do que a própria doença. Bolsonaro disse ainda que assinou um novo decreto que inclui a construção civil na lista de atividades essenciais, ou seja, que podem funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. O ministro Paulo Guedes afirmou que a economia brasileira já sente os efeitos do novo coronavírus, está começando a colapsar. Embora nós tenhamos lançado aí 2, 3 meses de camadas de proteção, talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Talvez a indústria entre em colapso antes. Então, embora a gente tenha protegido e lançado todos os programas de crédito, isso, a verdade é que talvez não seja possível preservar os sinais vitais. E aí, em vez de nós sairmos como um urso que estava hibernando, que botou, na verdade, só atenuou o consumo de energia, preservando os sinais vitais, e quando sai da gruta, sai para caçar de novo, sai forte, talvez seja o caso de colapso total. O presidente do Supremo lembrou que a Constituição define competências para a União, estados e municípios, o que foi seguido pelo STF ao decidir que governadores e prefeitos também têm a prerrogativa de tomar medidas de isolamento e restrições de atividades durante a pandemia. A decisão chegou a ser criticada por Bolsonaro. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação, né? E foi isso que o Supremo tem decidido, mas sempre respeitando as competências da União, as competências nacionais de orientação quanto às atividades essenciais, quanto às atividades de transporte, quanto às atividades de produção. Então eu penso que essa coordenação, presidente, é fundamental para esse tipo de planejamento, para esse momento tão difícil. A avaliação de ministros do STF é de que Bolsonaro, com o gesto de ir até a corte, foi uma maneira de pressionar o Supremo, e que tem o claro objetivo de querer dividir com a cúpula do judiciário a crise econômica causada pelo coronavírus. As medidas de isolamento social são recomendadas por autoridades sanitárias, incluindo a Organização Mundial da Saúde, como a melhor forma de evitar a propagação rápida da Covid-19 e o colapso no sistema hospitalar. E ao lado de Bolsonaro, o presidente do STF propôs um comitê de crise para acompanhar os desdobramentos da pandemia. O presidente da República é crítico das medidas de distanciamento social. Essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise para envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa necessidade que temos de traduzir, em realidade, esse anseio, que é o anseio de trabalhar, de produzir, manter empregos, manter uma sociedade estruturada em funcionamento.